Vamos adorar mais um pouco. Tu és digno. Obrigado, Senhor. Tu és digno. Para o teu prazer, para o teu Nesse lugar. prazer. E tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Oh, Senhor, que seja para a tua glória, Senhor. Tu és digno. Para a honra do teu nome. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Aleluia. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Adorar o Senhor é a razão da nossa existência, irmãos. Precisamos sentir prazer, nos acostumarmos com esse ambiente de adoração. Pra te adorar eu vivo Aleluia. só pra ti. Nós viemos aqui para prestarmos nosso culto a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui reunidos. Obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos congregar numa boa igreja aqui em Vitória, Pai, Verbo da Vida Vitória. Oh, Deus, eu sei que o Senhor tem grandes planos para nós. Eu sei que o Senhor tem olhos de graça para essa igreja aqui na cidade, Senhor. Aleluia. Eu sei, Pai, que o Senhor quer nos usar para alcançarmos mais pessoas para o teu reino. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos pelas ruas, pelas esquinas, pelos bairros, pelas casas. Aleluia. Queremos ser instrumentos da tua glória e não para a nosso prazer te adorar, Senhor. Teu prazer. E tua vontade é que eu existo. Obrigado, Deus. Tu és digno. Obrigado por ter nos feito filhos teus. Tu és digno. Obrigado por ter nos recebido na tua família, Senhor. Para o teu prazer. Quão maravilhoso é. E tua vontade é que eu existo. Obrigado, Senhor. Tu és digno. Glória a Deus. Tu és digno. Obrigado, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Estamos aqui por Pra ti, te Pai. adorar eu vivo só pra ti. Estamos aqui para te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Tu és a razão da nossa existência. Pra te adorar eu vivo. Flui, Espírito Pra te Santo. adorar eu vivo. O Senhor é livre nessa Só noite. pra ti. Faz o que tu queres, pois tudo é teu. Tudo pertence ao Senhor. Nós estamos em tuas mãos. Eu vivo só pra ti. Que o Senhor faça como for do teu prazer, como for da tua vontade, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você ama o Senhor? Não, peraí. Você ama o Senhor? Glória a Deus. Nós vibramos com tantas coisas, né?
Geralmente as pessoas falam um exemplo do futebol, não combina comigo. Mas nós vibramos com tantas coisas que nós gostamos, que nós nos conectamos, que nós nos identificamos. Aleluia! Que sejamos intensos com o Senhor, mas do seu jeito. Aleluia! Sabe por que é do seu jeito? Porque Deus, Ele te criou de um jeito único. Deus, Ele não nos criou para sermos cópias uns dos outros. Somos cópias dEle, mas somos ao mesmo tempo únicos, individuais. E a Bíblia fala que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então você é livre para adorá-lo, para engrandecê-lo, em pé, sentado, ajoelhado. Você é livre, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, louvor. Eu queria que você abrisse no melhor livro da Bíblia. Quem sabe qual é? Eu queria que você abrisse em Gênesis. Amém. Aleluia. Gosto muito de Gênesis. É um livro muito abençoado. Aleluia. Eu queria que você abrisse no capítulo 1 mesmo, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão felizes? Amém? Glória a Deus. Olha só o que fala no versículo 1 de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a... Amém. Pegue sua Bíblia. E diga assim comigo. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Diga assim, essa noite serei ensinado pela palavra de Deus. E corajosamente eu declaro que a minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. E eu nunca mais serei o mesmo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a mensagem que eu gostaria de compartilhar essa noite, que Deus colocou no meu coração, é a respeito de Cristo e a criação. Amém? Eu me lembro de uma vez, eu não me lembro quem é que estava pregando necessariamente, mas o pregador ou a pregadora falou assim, diga um versículo para o seu irmão. Isso já faz um tempo, né? E aí eu disse assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o irmão... Oh, nossa, que versículo profundo. E aí a gente brincou um pouco ali. Mas, irmãos, esse versículo é muito profundo. Esse versículo tem tanta coisa nele, irmãos, que se nós realmente investirmos tempo, nós vamos descobrir, nós vamos ver. Amém? E eu gostaria de compartilhar só algumas coisas que o Senhor tem me mostrado nesse versículo. Aleluia. Irmãos, eu dividi a ministração, né? Estou fazendo isso agora, né? Para ficar mais didático. Então, eu dividi em alguns tópicos. O primeiro tópico, eu não vou dizer o título, mas eu vou dizer já já. Você abre comigo em João, no Evangelho de João. Capítulo 1, verso 1. Olha só, diz o seguinte, no princípio era o quê? O verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. De quem esse versículo está falando? Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou animar você essa noite, não é possível? Glória a Deus. Eu não, o Espírito Santo, né? Vou deixar essa função para ele, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu queria que o Ian deixasse lá em Gênesis 1, amém? Veja só, olha só que interessante. O apóstolo João, ele escreve algumas coisas a respeito de Jesus aqui em João capítulo 1. Deixa lá em Gênesis mesmo, tá? Mas aqui no capítulo 1, versículo 1 e 2 de João, diz que Jesus, primeira coisa, ele estava no princípio. Amém? Outra coisa que ele fala, Jesus era o verbo.
Duas coisas. Olha só que interessante. Outra coisa que ele vai falar é que Jesus estava com Deus. E a quarta coisa, que Jesus era... Aleluia. Então, irmãos, olha só comigo aqui, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, quem estava lá? Jesus Cristo. Amém? Agora, Jesus, ele foi chamado pelo apóstolo João de quê mesmo? O verbo. Qual o verbo que você consegue identificar aqui? Aleluia. Na criação, no princípio, Jesus estava lá. Amém? Mas Jesus que estava no princípio, e ele também era o verbo, ele estava com... Então Deus, quando estava criando os céus e a terra, Jesus estava com ele lá. Amém? Agora outra coisa, Jesus não somente estava com Deus, mas ele era Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora olha só que interessante, Jesus sendo Deus, mas ao mesmo tempo ele estava com Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a você, uma das respostas mais difíceis que existem para se dar na fé cristã é a respeito da Trindade. Porque não existe explicação para a Trindade. É muito difícil, irmãos. Sabe, existem alguns exemplos. Existe lá o do ovo, né? Eu aprendi com o milk, o do ovo. Não conhecia. Mas veja, por quê, né? Porque você tem a casca, você tem a gema e você tem a clara. Mas deixa eu perguntar, isso é uma boa analogia, amém? Mas deixa eu perguntar algo a você. A casca sozinha é ovo? Ou a gema? Ou a clara? Não. Tem outras mais comuns, outros exemplos, como o do triângulo. Também é bem interessante, você pode encontrar vários desses desenhos na internet. Só que deixa eu te perguntar uma coisa, a linha da direita é um triângulo sozinho? Da esquerda? E a linha de baixo? Também não. Aleluia. Sabe a música, né? Eu gosto desse exemplo da música. A música é ritmo, harmonia e melodia. Mas cada um desses três elementos não faz música sozinho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele é Jesus, ele é o Espírito Santo, ele é o Pai. Jesus, ele é Deus. O Espírito Santo não é só o Espírito Santo, ele é Deus. O Pai não é só o Pai, ele é Deus. Os três são Deus, ao mesmo tempo, e cada um individualmente também. Só que não é cada um Deus, é o único Deus. Aleluia. Então isso é muito profundo, irmãos. Isso é bem complexo mesmo. Então veja que o Deus que criou os céus e a terra, ali você encontra o Pai, você encontra o Filho e você encontra o Espírito Santo. Aleluia. E Cristo, que é a pessoa da Trindade que nós estamos focando aqui, amém? Ele é o verbo da criação. Ele é aquele pelo meio do qual tudo que existe foi feito. Olha só o que está escrito no versículo 3 de João, capítulo 1. Diz assim: todas as coisas foram feitas ou criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia! E aí talvez você diga, não, Gabriel, mas uma outra tradução para verbo ali poderia ser palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Mas como é que Deus criou todas as coisas? Falando. Ainda assim, Jesus é o motor da criação. Cristo é aquele que é o autor da criação. Aleluia. Glória a Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Olha só o que está escrito lá. Colossenses capítulo 1, verso 15. Diz o seguinte: que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Amém? Jesus é o primogênito de toda a criação. O que significa? Algumas pessoas, certo? Elas vão dizer assim, talvez você se depare com algumas pessoas que digam isso. Elas vão dizer, Jesus foi o primeiro criado. Foi o primeiro a ser criado, já que ele é o primogênito da criação, ou seja, ele foi o primeiro na criação, então ele foi criado. Mas não é isso que a Bíblia fala.
O que a Bíblia nos apresenta é que o Senhor Jesus Cristo, ele é o autor da criação. O fato dele ser conhecido como primogênito da criação indica apenas que por meio dele, tudo que nós vemos ao nosso redor pôde ser possível, pôde vir à existência. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, no versículo 4 de João, coloca lá, João 1, versículo 4. Vai falar mais algumas coisas a respeito de Jesus. Glória a Deus. Ele fala assim: nele, ou seja, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos... Glória a Deus. No versículo 5, diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, veja só, Jesus, ele era a luz de quem? Dos homens. Amém? Veja, Jesus, ele não era a luz do primeiro dia. Isso é muito fácil da gente resolver. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele era a luz de quem? Dos homens. Ok, havia homem no primeiro dia? Havia homem no segundo dia da criação? No terceiro dia? No quarto dia, o que é que foi criado? O sol, Depois disso, no quinto dia, tem homem? E no sexto dia tem homem? Sim ou não, gente? No sexto dia da criação? Amém. Então, irmãos, já existia o sol iluminando o homem no sexto dia, fazendo separação entre dia e noite. Jesus não era aquela luz, não. Agora, o que é que significa, então, ele ser essa luz? Olha só que interessante, versículo 4 de novo, de João 1. Nele estava a vida. E a vida era o quê? A luz. Ok, vamos inverter. A luz era o quê? Opa! Então, se Jesus era a luz dos homens, e a vida é a luz, e a luz é a vida, Jesus é o quê dos homens? A vida dos homens. Glória a Deus. Vamos lá em 1 João. Aleluia. 1 João, ele também escreve, O autor de 1 João, aliás, também foi o que escreveu o Evangelho segundo João. No versículo 1 ainda. Ok? Capítulo 1, versículo 1. Diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram no quê? Na palavra da vida, ou no verbo da vida. Aleluia. Se você nunca viu, a sua igreja está na Bíblia. Olha só que maravilha. Ok? Dependendo da sua tradução, vai estar aí verbo da vida. Olha aqui, que é a revista atualizada. Glória a Deus. A sua igreja é bíblica. Olha só que maravilha. Versículo 2. Olha só. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos o quê? A vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Vai para o versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é o quê? Luz. E não há nele treva nenhuma. Aleluia. Pula para o capítulo 5 agora, de 1 João ainda, e vai no versículo 11 e o 12, onde está escrito: e o testemunho é este, que Deus nos deu o quê? A vida eterna, e essa vida estava, ou está, em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem está em Cristo está na luz, quem tem o Filho tem a vida. Aleluia! Ele era a luz dos homens, aquele que traz a vida aos homens. Aleluia! Glória a Deus! Isso é maravilhoso, irmãos. Eu não sei se você gosta dessas coisas, mas eu gosto demais. Eu gosto demais de aprender a Bíblia, irmãos. Aleluia! Quem aqui lê a Bíblia todo dia? Diga aí. Pelo menos um pouquinho, Mas alguma coisa da Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa a você, irmão. Tira um tempinho para ler a Bíblia. Tira um tempinho. Eu sei que cada um de nós temos o nosso próprio tempo, as nossas próprias ocupações. Eu não estou aqui julgando, nem condenando ninguém, eu tenho mais o que fazer, irmãos. Amém? Eu tenho mais o que fazer, eu quero te inspirar.
Eu quero te mostrar, irmãos, que essa palavra da vida, ela pode trazer luz para você. E ela vai. Aleluia. Mas Gabriel, eu só tenho tempo de ler um versículo por dia. Então faça esse um versículo por dia valer a pena. Mergulhe fundo. Ame. Porque é um versículo? Mas é palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, irmãos, vamos lá, voltando para João. A gente vai passear muito. Eita, Gabriel passeia demais, mas é assim mesmo, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de Ian, né? Está aí ajudando a gente. Amém? Abrindo os versículos. A gente vai ler novamente João 1:1. Onde diz, novamente, olha só, no princípio ele era o verbo. Até aí. Essa palavra verbo, olha só, no grego, é logos, certo? Você já ouviu essa palavra, né? Logos. De logos vai vir lógica, por exemplo, certo? E tem uma outra palavra, né, no grego que nós conhecemos muito bem no verbo da vida, que é a palavra rema, glória a Deus. Amém? Aleluia. Mas veja, aqui João escolheu a palavra logos. Aí, sabe, amados, às vezes eu vejo algumas pessoas, porque nós ensinamos bastante, né, a respeito de algumas coisas, fé, confissão, rema, né, palavra rema, e aí algumas pessoas, de forma eu queria falar uma palavra e eu não sei, de forma inadvertida, glória a Deus, de forma inadvertida, ela acha que logos é inferior a rema. Irmãos, eu nunca li isso em nenhum livro do irmão Reagan. Eu nunca li, não. Cada uma dessas palavras vai ter o seu significado, vai ter a sua importância e vai ter a sua aplicação. Amém? Mas o que é logos? Aleluia. Olha só, eu vou ler algumas frases aqui. Deixa aí o versículo por enquanto, por favor. Olha, existia um filósofo chamado Heráclito de Éfeso. E ele escreveu o seguinte: logos é um conjunto harmônico de leis que comandam, né, o universo. É uma inteligência onipresente que se planifica no pensamento humano. Outro homem, filósofo grego, Fíton de Alexandria, ele vai escrever: é a inteligência ativa, transformadora e ordenadora de Deus em sua ação sobre a realidade. E aí vem o apóstolo João. O Logos é Jesus Cristo. É o Filho de Deus. Ele é Deus. Ele é o Criador. É Ele quem coloca as leis do universo. É Ele quem organiza todas essas coisas. Ele é essa inteligência onipresente que colocou tudo em ordem. Aleluia! Glória a Deus. Ele é quem transforma. Ele é quem ordena. Ele é quem age sobre a realidade. Esse que vocês ficam falando aí, essa mente criadora, essa mente poderosa, deixa eu apresentar para vocês. Ele nasceu numa manjedoura. Aleluia! Esse é Jesus Cristo. Esse é o meu rei. Aleluia! Então, irmãos, Gênesis capítulo 1, versículo 1, a primeira coisa que vai fazer é glorificar o Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que vai fazer, mas é o primeiro ponto que eu botei. Vai glorificar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, glória a Deus. Ainda nesse tópico, esse tópico é bem grande, na verdade. Aí vamos lá. Ainda nesse tópico, sabe, muito me entristece. Eu estava falando a respeito de nós dedicarmos tempo à leitura da palavra de Deus. E muito me entristece, irmãos, todas as vezes que eu ouço pessoas falando que não é tão necessário assim a gente estudar a Bíblia. Não é tão necessário assim a gente ler a Bíblia, sabe? E às vezes eu vejo, e isso aqui não é crítica, isso aqui, quer dizer, é uma crítica, mas não é uma correção, não é, sabe, querendo fazer nada negativo, mas às vezes, amados, a gente lê mais livros, que livro é bênção, amém? Do que os livros da Bíblia. Aleluia. Sabe, tem 66 livros aqui, alguns são até pequenos, dá para ler um dia, inclusive. Tem livro aqui na Bíblia que tem 2 capítulos, 1 capítulo. Dá para a gente se deleitar mesmo na palavra de Deus.
em um dia ali, um final de semana. Glória a Deus. Então a gente precisa valorizar um pouco mais, irmãos, a palavra. Glória a Deus. Sabe, tem pessoas, infelizmente, que eles nem estão pregando mais a palavra, querem atualizar a palavra, modernizar a palavra. E esse abençoado, eu estava vendo um documentário, eu não estava vendo não, Lisane estava vendo um documentário e eu vi ela vendo. Né, sobre os homens frágeis. E quem estava lá no documentário? O atualizador da Bíblia. Glória a Deus. Então eu fico olhando, meu Deus do céu. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela é eterna. Ela não precisa de atualização. Ela já é perfeita do jeitinho que ela é. Sabe por quê? Porque o autor dela é perfeito. O autor dela é Deus. Aleluia. Sabe, não vou pregar não, Gabriel, não vou ler, não vou estudar a palavra. Vai vir a inspiração. É claro que vai vir a inspiração, irmãos. É óbvio, né? Mas, irmão, como é que vai sair água de uma esponja se ela não tiver embebida de água? Como é que vai sair palavra de nós se nós não estivermos embebidos da palavra de Deus? Vai sair o que tiver na nossa cabeça. Vai sair o que a gente acha que é. Aleluia. Sabe, quem me conhece mais de perto e gosta de discutir algumas coisas comigo da palavra de Deus, sabe que eu evito muito ficar, isso aqui, vamos fazer uma hipótese a respeito disso. Não quero hipótese não, irmão. Não quero não, deixa o jeito que está aí. E pronto, tá bom. Mas não responde tudo. Irmãos, acostume-se. Que não dá para saber tudo sobre tudo. Não dá, irmãos. Irmãos, como é que eu quero entender plenamente, perfeitamente, totalmente, sem deixar nada de fora, um Deus que é onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo, está dentro de mim, do meu lado, acima de mim, abaixo de mim, está aí com você fazendo a mesma coisa. Ele está aqui no meio, ele está lá fora com os pecadores, ele está lá na cadeia, ele está nos hospitais, ele está com os pobres, ele está com os enfermos, ele está com as crianças, com os órfãos, com as viúvas, ele está exatamente ao mesmo tempo com todas as pessoas, vendo todas as pessoas, ouvindo todas elas, escutando todas as orações que estão sendo feitas aqui agora. Me explica aí como é que é isso, rapaz. Isso é difícil demais. Irmãos, escapa a minha mente, porque a minha mente é limitada. Aleluia. É ilimitado. E olha, eu falei da onipresença e da onisciência, né? Glória a Deus. Aleluia. Me explica aí, irmãos. Como é que o Deus que conhece todo mundo, ele vai dizer ao pecador, jamais te conheci? Puxa. Mas ele não conhece, ele não sabe quem é. CPF, RG, conta do banco, senha, tudo. Mas ele vai dizer, jamais te conheci. Eu nunca tive um relacionamento contigo. Como é que o Deus, que está em todos os lugares, ele não está dentro do ímpio? Já parou para pensar nisso? Porque o Espírito Santo ele vem habitar quando nós nos convertemos, mas ele não é onipresente. Aleluia. Sabe, isso é profundo demais, irmãos. Isso é tão profundo que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aleluia, irmãos. Não dá não, irmãos. Não dá não. Não tem como não, irmão. E todo mundo fica atacando pedra na musiquinha. Aquela música é tão boa. Ninguém explica a Deus. Explica aí o que eu acabei de dizer tudinho. Irmãos, a gente chega até um momento. Tem coisas que nós explicamos. Tem coisas que nós falamos. Por quê? Porque a palavra nos ensina. Glória a Deus, nós estamos em uma boa igreja. Nós temos bons pregadores aqui, um pastor maravilhoso. Olha só, conhece meu pastor, o pastor Cláudio. Glória a Deus. Se você não conhece, conheça. Temos um rema no ministério, Verbo da Vida. Sabe? Então, glória a Deus, porque nós podemos nos aprofundar em muitas e muitas coisas. Mas uma visão, quem foi que teve a visão do rio mesmo? Foi Ezequiel? Do artelho? Pronto. Ezequiel é levado em uma visão por Deus e tem um rio, um mar, muitas águas. E aí ele vai andando. E aí bate no calcanhar.
vai bater nos joelhos, vai bater na cintura, vai bater no peito, mas tem uma hora que só dá para atravessar a nado. E amados, eu não sei se você percebe, mas o negócio vai se aprofundando cada vez mais. Não tem como, irmãos, é impossível para o profeta e para nós hoje. Foi para ele e é para nós hoje. Mergulharmos até a profundeza de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é infinito. E uma coisa infinita não tem fim. Olha só. Não tem como chegar no fim de Deus, irmãos. Quando nós acharmos que nós já conhecemos tudo, Deus abre uma portinha e diz, olha, aleluia, tem mais coisa. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu fico pensando nessas coisas, às vezes eu tenho que ir dormir, porque senão dá um negócio assim. Porque, agora, não é porque eu vou querer me desviar, não, é porque é uma grandeza muito grande, irmãos. É uma coisa maravilhosa demais, é estupenda demais. E não importa se eu não dormisse, se eu ficasse 24 horas do meu dia, todos os dias da minha existência, aprendendo, conhecendo, orando, vivendo, aplicando aquilo que a palavra ensina, ainda assim ia ter mais coisa. Aleluia. Por que está insistindo tanto nisso, Gabriel? É porque Deus é grande demais, irmãos. Aleluia. Uma vez perguntaram a mim, não só a mim, né, eu acredito, né? Mas perguntaram, por que Deus ele criou tantos planetas, tantas estrelas, um universo tão grande, e tu acha que um Deus grande vai fazer um negócio pequenininho? Davi, quando escreve o Salmo capítulo 8, ele olha para o sol, ele olha para a lua, ele olha para as estrelas e diz, rapaz, isso aqui é grande demais. E ele tem uma percepção da gloriosa presença de Deus, do grande poder de Deus. Ele percebe quanto Deus é grande. E aí ele olha e diz, o que é o homem para que o Senhor lembre dele? Contudo, de honra e de glória o coroaste. Aleluia! Porque o ser humano é tão pequeno, em estatura física, tá? Para não jogar pé de mim, pelo amor de Deus. Você é grande, meu Deus. Mas estatura física, em relação a tantas coisas. Uma pessoa ela chegou para mim e disse assim, Gabriel, não faz sentido o universo ser tão grande. Isso é tudo mentira. Conspiração da NASA, não sei o quê. Bem, eu respeito, beleza. Mas, irmão, aí o argumento era o seguinte, se realmente tem tantas coisas grandes, então o homem não é a coroa da criação, porque tem coisas muito maiores do que o homem. Irmão, um elefante é maior do que um homem. Uma girafa, uma jubarte, uma baleia azul. E quando eu olho para essas criaturas, quando eu olho para uma montanha, eu lembro, ele é o meu rochedo. Ele é minha torre forte. As baleias, as aves, os animais do campo adoram, louvam ao Senhor. As estrelas, uma declara a outra, Deus é grande. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, irmãos. É para você olhar e dizer, uau, Deus coloca tudo isso na palma da sua mão. É maravilhoso demais, irmãos. Irmãos, nós precisamos exaltar a palavra de Deus, irmãos. Deixa eu dar um conselho. Eu acho que eu já estou num nível de poder dar conselho, né? Você que professor do Rema já, né? Pelo amor de Deus, né? É um conselho, não é correção, não é conselho. Quem corrige você é o seu pastor. Tem uma frase que o povo diz assim, eu não sou o seu coach, né? Eu não sou o seu pastor. Seu pastor Cláudio Pedro de Souza. E aí ele é que vai tomar conta disso. Mas deixa eu te dar um conselho. Aleluia. Para os novos pregadores, no caso. Né? Ou para quem almeja ainda, quem vai começar a pregar. Porque Deus vai levantar pessoas, irmãos. Aleluia. Sabe? Mergulhe na palavra. Estude a palavra. Gabriel, não tenho tempo. Quando eu me converti, que eu tinha, sei lá, 15 anos, eu acho. Não. É 15, né? 15. Não era não. É a 15? Pronto, tá bom. Veja, minha mãe está ali, viu? Dona Sueli, orou muito por mim. Ela contou os dias que orou por mim. Viu? Quando ela me deu a primeira Bíblia, que é até uma parecida com o que Tiago tem, uma verde.
Aí ela botou lá, né? 470 e quanto? 70 dias de oração. Aleluia. Ela contou. E eu estou aqui hoje, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mulher de fé, perseverança. Amém, irmãos? Aleluia. E eu me perdi agora. Mas veja, quando eu me converti, eu não vim para o Verbo da Vida, né? Eu fui para uma outra igreja, que é a igreja que minha mãe congrega até hoje, que é a Igreja de Deus no Brasil. Eu achava engraçado que as pessoas me perguntavam: de que igreja tu é? Eu sou toda da Igreja de Deus. Eu também. Não, irmão, é o nome da igreja. Aí tinha todo um processo para eu explicar. Mas tinha uma vigília. Eu não me lembro exatamente qual era o dia, eu acho que era da terça para quarta-feira, né? E era de meia-noite até o sol raiar, irmão. E eu estudava de manhã. E todos os dias eu ia para essa vigília. E teve até uma época, né? Meu pai ainda não se converteu. Ainda, ênfase no ainda. Amém? E aí, supostamente, né, ele queria não deixar eu ir. E minha mãe disse: não, me peça não. Ele vai. E eu ia, irmão, e no outro dia eu estava com sono na aula. Que misericórdia. Mas nem deixava de ir para a escola, mas também não deixava de ir para essa vigília. Essa foi um propósito, né? Durou aí 1 ano de vigília. Mas eu estava lá. E tinha palavra, e tinha pregação, e tinha louvor, tinha várias coisas. Por quê? Porque eu tinha sede e eu queria aprender. Eu aperreava o pastor Júnior, né? Que era o pastor lá. Eu dizia: pastor, eu quero que o senhor me ensine. Aí ele esquecia de mim, eu ia bater na porta da casa dele. Eu quero ligar para o pastor Cláudio 3 horas da manhã, ele não deixa. São muitas dúvidas, irmão, 3 horas da manhã. Aleluia. Mas, irmãos, eu tinha esse desejo. Olha só o que fala em João, capítulo 6. E você tem que ter esse desejo. Você tem que amar a palavra, devore a palavra. Gabriel, eu estou lendo, eu não estou entendendo. Leia de novo. Agora é conselho de professor. Leia de novo, não entendeu? Leia de novo. Já li 2 vezes, leia a terceira. Só se levante quando você entender. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos fez inteligentes. Ele nos deu um Espírito que é santo, que nos ensina todas as coisas. Aleluia. Nós podemos entender a palavra de Deus, afinal, é a vontade dEle que todo homem seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade. E olha só o que fala em João capítulo 6, versículo 63. Aleluia. Opa, será que eu anotei errado? Tá certo. É a parte B, que diz assim: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Isso aqui, ó, as palavras de Cristo é espírito e é vida. Ah, eu sou da palavra ou eu sou do espírito? Isso não existe, irmão. Porque a palavra já é espírito. Aleluia, isso não existe. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é penetrante. Ela consegue fazer divisão. Ela consegue discernir as coisas. Aleluia. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, versículo 17, fala que a palavra de Deus, toda a escritura. E eu vou te dar uma revelação, irmãos. A escritura começa aqui, ó. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E ela vai até Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. Toda ela, de capa a capa, é inspirada, divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, ela é proveitosa para instruir, ela é proveitosa para corrigir e tornar todo homem perfeito em Deus. Aleluia. Não, Gabriel, mas eu gosto, sabe? Eu não gosto muito quando é aqueles cultos, tipo esse aqui, né? Que eu não estou dando muito glória a Deus, só de vez em quando. Porque eu não estou correndo muito não, Gabriel. Eu sei, irmãos, eu prego e é assim mesmo, né? Eu sei, certo? Não tem aquele negócio, aquele samba, aquele furacão dentro da igreja. Eu já vi gente fazendo tanta coisa, sabe? Afogueado mesmo pelo Espírito Santo. E geralmente quando eu prego, e não é só eu, graças a Deus, né? Tem muitos pregadores que são assim. As pessoas geralmente ficam mais sentadas, ficam mais quietas, mas eu espero que estejam sendo abençoadas, acrescentadas. Amém? Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma vez eu vi essa história recentemente.
né? O pregador ele chegou num evento e aí um homem falou para ele: olha, não precisa pregar muita palavra não, só precisa botar fogo que o povo pega e começa a agitação. Eu sou, irmãos, se eu te falar uma coisa, olha só o que fala em Salmos, capítulo 29, no versículo 7. Salmos 29, 7. É fogo, irmãos. As pessoas elas querem fogo. Não, eu quero fogo do Espírito, porque uma palavra muito calma não tem fogo do Espírito, não tem mover. A Bíblia fala em Salmos 29, versículo 7, que a palavra do Senhor são como chamas de fogo, são como labaredas de fogo. Aleluia, é a palavra. Nem todo culto, irmão, vai ter tanta gente pulando. Nem todo culto vai ter tanta gente correndo. Eu não estou dizendo que nada disso é errado, não, viu? Pelo amor de Deus. Amém? Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é isso que é o fogo. O fogo é a palavra de Deus. O que nos incendeia é a palavra de Deus. O que nos coloca em movimento é a palavra de Deus. Aleluia! Aqui, irmãos, eu tenho todo o fogo que eu preciso. Aleluia! Irmãos, e outra coisa, não tragamos fogo estranho para a casa do Senhor. Porque muitas vezes, sabe, eu já escutei isso, começa na carne e você termina no espírito. A minha palavra, Paulo falou, meu evangelho, né? A minha palavra que eu tenho aqui nas minhas mãos, diz assim: aquele que semeia na carne, colhe corrupção. Aquele que semeia no espírito, colhe a vida eterna. Aleluia! Não tem esse negócio de começar na carne, não, irmão. É começar pelo espírito mesmo. Aleluia! Mas não estou conseguindo. O espírito já está dentro de você. Já está dentro de nós. Consegue sim. A gente consegue, irmãos. O fruto do espírito já está dentro de nós. O que nós vamos fazer? Botar para fora. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos viver isso. Aleluia! E aí eu achei engraçado essa, né? E aí o rapaz falou assim: eu não prego muito a palavra de Deus, não. Eu prego mais para onde eu vou, né, para onde Deus me levou, para onde Deus me trouxe. Vai estar parecendo Satanás, né? De onde vens, para onde vais. Né? Não, irmão, é para pregar a palavra. Maravilha o que Deus tem feito em nossas vidas. E nós devemos compartilhar para abençoar os outros, para inspirar os outros. Mas o que salva é isso aqui. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Olha só o que o apóstolo ele vai dizer a Timóteo. Aleluia. Pregue a palavra. Pregue a palavra. É a palavra que deve ser pregada no púlpito. É a palavra que deve ser pregada através da nossa vida, não só aqui, lá fora também. É a palavra. Irmãos, o meu testemunho ele pode ser uma bênção para as pessoas. Pode inspirar, trazer fé, trazer renovo para as pessoas, mas não vai salvar ninguém. Se eu não disser que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, conforme está nas Escrituras, se eu não disser que elas precisam do Senhor Jesus Cristo, confessar o Senhor Jesus Cristo, elas não serão salvas. É a palavra que eu preciso pregar, irmãos. Olha só, em Lucas capítulo 24, versículo 32, se quiser projetar, lá vai narrar a história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus acabou de ressuscitar, apareceu para as mulheres, não apareceu para nenhum apóstolo ainda, ok? E vai aparecer para esses dois discípulos. Só que os discípulos não podiam reconhecer o Senhor Jesus. A Bíblia fala que eles estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Mas olha só o que fala o versículo 32. E disseram um para o outro. Aqui, Jesus já tinha ido para a casa deles, já tinha partido o pão e já tinha sumido. E aí eles olharam um para o outro e disseram: porventura, não queimava em nós o nosso coração quando ele nos falava e ensinava a sua palavra, ou quando ele abria as Escrituras? Irmãos, o que deve arder no nosso coração é a pregação da palavra.
É a palavra que nos deve motivar, que faz com que a gente se movimente. Aleluia. Salmos 148. Aleluia, glória a Deus. Olha só o que o salmista vai escrever. Salmos 148, versículo 1. Diz o seguinte: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o o sol, a lua, as estrelas, os luzentes, louvai-o, céus dos céus, águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou. E amados, eu não conheço outro jeito, pelo menos nessa época aqui, de você mandar alguém fazer alguma coisa, se não for falando. Ele mandou, Ele falou o quê? A palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele foi. Aleluia. E diz, e logo tudo foi criado. Aleluia. Jesus Cristo trouxe à existência todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, agora sim a gente vai para o tópico 2, eu vou acelerar por causa da hora. Irmãos, a Bíblia, a criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ela vai nos revelar que só existe um Deus. Como assim? Vamos lá, a gente já falou, né, que havia um 3 em 1, correto? Mas não são 3 deuses. São quantos deuses? Só um, no singular. Só que é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, não existe outro Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não pode existir outro Deus. É impossível que exista outro Deus. Por que é impossível que exista outro Deus? Porque o sentido, o significado de ser Deus é ser absoluto. Se você tem 2 absolutos, não tem como os 2 ser absoluto. Você entendeu? Para ser absoluto só pode ser um. Só existe um Deus. Aleluia. Agora o que é que significa Deus? Deus significa Senhor. Também vai significar dono, dominador. Judas capítulo 1, só tem esse, né? No versículo 4. Aleluia. Olha só o que está escrito lá. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Um dos único dominador e único Senhor, nosso Jesus Cristo. Aleluia. Marcos capítulo 12, versículo 29, que é uma citação de Deuteronômio 6,4. Marcos 12, 29. Isso é o próprio Senhor Jesus falando, respondendo aos seus questionadores. E Jesus lhes respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único Deus. Só existe um Deus. Romanos capítulo 16, versículo 27. Aleluia. Paulo, ele vai escrever a mesma coisa para os romanos, para Timóteo. Aleluia. A gente também vai ver Judas falando que ele é o único Deus sábio. Não tem 2. É só um único Senhor, um único Deus, um único dominador, irmãos. Isso significa que só Ele é Deus. Ninguém mais é Deus. Nem eu, nem você. Aleluia. Olha só. Isaías 43. Profeta Isaías. Vamos lá. No versículo 10. Diz o seguinte: vós sois as minhas testemunhas. Quem é testemunho de Jeová aqui? Glória a Deus. Diz o Senhor: e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e creiais, e entendais. Para saber, para crer, e para entender que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim... Irmãos, ninguém que veio antes de Deus, que na verdade não existe alguém que tenha vindo antes de Deus. Não existe nenhum Deus antes dele. E depois dele, ou seja, todo o restante da criação, ninguém é Deus. Nós não somos divindades.
nós somos divinos. Porque nós somos criação de Deus. Mas nós não somos divindades. Nós não somos deuses e deusas. Aleluia. Eu sei que, glória a Deus, muitos homens gostariam de ser Hércules, Apolo, né? Zeus. Muitas mulheres gostariam de ser Afrodite e tal. Não, irmãos. Nós não somos deuses. Não somos deusas. Capítulo 45, versículo 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Aí vem uma dúvida. Mas a Bíblia fala em Salmos 82. Vós sois? E agora? No versículo 6. E agora? A Bíblia está em contradição, irmãos. Vamos abandonar o cristianismo e vamos morar nas cavernas. Não. Vamos lá, vamos ler. Amém? Salmos 82. Eu não vou poder me aprofundar muito nisso. Mas veja, Jesus, ele cita o Salmo 82 lá em João 10. Ele estava dizendo que ele era filho de Deus. E os judeus chegam para ele e dizem que ele estava errado. Que ele estava querendo se fazer como Deus. Pegaram em pedras para apedrejá-lo. E ele pergunta, por que vocês querem me apedrejar? Não, porque você sendo um homem se faz semelhante a Deus. E aí Jesus ele fala assim, mas na vossa lei está escrito, vós sois deuses. E vocês querem me apedrejar porque eu estou dizendo que eu sou filho de Deus? Isso é uma citação de Salmos 82. Versículo 6. Eu disse, vós sois deuses e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Mas irmão, não tem outro Deus além de Deus. E agora? Antes dele, depois dele, fora dele, não tem. Não, Gabriel, mas eu estou em Deus. Eu sou um só Espírito com... Glória a Deus. Mas Salmo 82 está no Antigo Testamento. Não tinha ninguém que era um só Espírito com ele, não. Olha só o versículo 1. Deus está na congregação de quem? Dois poderosos. Vou ler aqui. Julga no meio dos deuses. A palavra Deus é Elohim. E a palavra deuses também é Elohim. Versículo 2. Agora aqui é que está, veja só. Ele está no meio dos poderosos. Ele julga no meio dos deuses. Quem são esses deuses? São os poderosos. Versículo 2. Até quando vocês julgarão? Quem vai julgar? Esses deuses, esses poderosos. Injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios. Ou seja, você vai favorecer o ímpio ao invés do justo. Defendei o pobre, o órfão, fazei justiça ao aflito e ao necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Mas eu disse, vós sois deuses e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e caireis como qualquer um dos príncipes. Versículo 8, só para fechar. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Irmãos, quem ele está chamando de Deus aqui? São os juízes do versículo 2, do versículo 3, do versículo 4. São os príncipes do versículo 7. Agora, olha só que interessante. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. Fala que quando nós tivéssemos uma queixa, homem contra homem, nós deveríamos, homem contra homem é pessoa humana, tá? Deveríamos buscar os juízes. E a palavra juízes ali é Elohim. Em Êxodo, capítulo 21, versículo 6, vai falar a mesma coisa. Que nós devemos buscar os juízes. E a palavra juiz ali é Elohim. Aleluia. E os príncipes amados, do versículo 7, olha só que interessante. Romanos capítulo 13 fala que todos nós, versículo 1 e 2, todos nós devemos estar sujeitos às potestades superiores, porque elas são magistrados de quem? E quem resiste ao magistrado está resistindo a? Porque eles são como? Aleluia. Glória a Deus. Amados, a palavra Elohim, ela vai aparecer várias vezes na Bíblia, tanto para o Deus verdadeiro, quanto para anjos, quanto para deuses falsos e quanto para lideranças humanas. Quando Jesus ele fala, vós sois deuses, com aqueles judeus ali, é porque eles eram autoridades judaicas. O que ele estava dizendo era o seguinte, cara, vocês carregam
o nome de Elohim. Vocês carregam o nome de Deus. As pessoas olham para vocês e veem Deus. Quer ver um exemplo de anjo carregando o nome de Deus? Quem é que já ouviu falar do nome mais bonito do mundo? Gabriel. Elohim, algumas variações são El, Eloá, e Gabriel termina com El. Tem outro anjo, né? Miguel. El é o nome de Deus, incluído no nome do anjo. Gabriel, o forte de Deus. Miguel, aquele que é como Deus. Aleluia! Eles carregam. Ok, Gabriel? Então eu não posso mais dizer que eu carrego o nome de Deus. Eu não posso dizer, vós sois Deus comigo mesmo, na frente do espelho. Pode, irmão. 2 Coríntios capítulo 20. 5, quer dizer. Versículo 20. Aleluia. Olha só que interessante. Se as autoridades humanas, elas carregam o nome de Deus, então nós também carregamos. Porque lá em 2 Coríntios 5, 20, fala o seguinte: de sorte que nós somos o quê? Embaixadores. Irmãos, nós somos a autoridade do reino de Deus aqui na terra. Nós representamos o reino e nós representamos o rei aqui na terra. 2 Coríntios ainda, aí você volta para o capítulo 3, no versículo 18, que é o finalzinho do capítulo. Mas todos nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Quem olhar para nós deve ver Deus na nossa vida. Aleluia, essa glória não é nossa, mas as pessoas vão olhar para a gente e vai dizer: é Deus? Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Não é para nossa soberba, não é para nossa exaltação, não é para nossa glorificação, porque a glória não é nossa, a glória é dele. Nós só refletimos. Apenas isso. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, esse único Deus, ok, encarnou. Agora, vou fechar. Eu não sei nem até que hora eu tenho, na verdade, né? É até 19h30, é? 19h20, não sei qual é. Não sabe, então é aberto, irmão. Glória a Deus. Não, eu estou caminhando para o final, fique tranquilo. Glória a Deus. Eu gosto demais de brincar com Tia Ney, rapaz. Tia Ney é uma benção. Amém? Mas eu amo mesmo essa família. Amém? Jesus é o único homem Deus, irmão. Eu e você, nós não somos homens deuses. Nós somos homens e mulheres, filhos de um Deus. Mas Jesus era homem Deus. Alguém aqui já ouviu falar aquela história de que Jesus era 100% homem e 100% Deus? Amém? Glória a Deus. Toma cuidado, irmão. Jesus, quando encarnou, ele não deixou de ser Deus, não, irmão. A Bíblia fala que o verbo, que era Deus, se tornou carne. Ali não está dizendo, ele deixou de ser o verbo, ou deixou de ser Deus, e virou carne. É o Deus que se revestiu de corpo humano, de uma capa humana, e nasceu do ventre de uma virgem. Aleluia, glória a Deus. Então ele era 100% homem e 100% Deus. Gabriel, isso não faz sentido, é outra coisa que não faz sentido. Como é que cabe duas coisas ao mesmo tempo 100%? Não faz muito sentido, irmão. Porque assim, se você pegar um copo e você encher de água, 50%, e 50% de óleo, não é 100% as duas coisas. É 50% cada um, irmão. Não é não? E nem mistura, né? Mas veja, Jesus era as duas coisas, tanto homem quanto Deus ao mesmo tempo. Isso aqui é cristologia básica. A gente chama isso aqui, é um nome difícil, viu? União hipostática. É um nome bem feio, mas eu estou dizendo para você saber. União hipostática significa que é a união das duas naturezas, a divina e a carnal de Jesus, de tal forma que não tem como você separar. É impossível você separar. Você olhar para Jesus e não tem que dizer, não, da cintura para cima é Deus, da cintura para baixo é homem. Era totalmente homem, totalmente Deus, ao mesmo tempo. Amém? Isso é união hipostática. Agora, amados, se Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo, não tem como você separar as duas coisas. Quem morreu na cruz? Foi Deus. Como é que Deus morre? Não, irmão, como é que Deus morre, irmão? Aleluia! Glória a Deus.
Mas, irmãos, Deus morreu pela sua criação. Eu e você. E não foi somente eu e você. As pessoas ali fora também. Amém. Aleluia. Quem é que está na liderança mesmo do evangelismo? E também da ação social, né? Quando tiver, irmão, pega junto, se você puder ir. Pega junto, irmão. Vamos resgatar vidas. Amém? Gabriel, eu sou tímido ou tímida. Não tem problema não, irmão. Sabe como é que vence timidez? Fazendo aquilo que você tem medo de fazer. Não tem outro jeito não, irmão. Você vai e faz devagarinho, fazendo tal. Não é de supetão também que você não vai aguentar, né? Mas devagarinho você vai fazendo tal. Você vai vencer. Como é que eu fazia os meus alunos vencer a timidez de apresentar? A gente fazia uma roda, cada um falar, todo mundo sentadinho, porque a vergonha era ficar em pé lá na frente, todo mundo, né? Então a gente faz uma roda, fica todo mundo nivelado, tranquilo, cada um vai falando um pouquinho e devagarinho eles iam perdendo o medo e sem forçar. Amém? Mas a tua carne, irmão, está sob o teu controle. Paulo esmurrava a carne dele. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu até fiz uma frasezinha muito linda aqui, né? No jardim, a imagem de Deus morreu. Capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, fala que Deus criou o homem. Macho e fêmea o criou. Isso é interessante. Eu fiquei observando isso, né? Peraí. A Bíblia fala que Deus criou o homem. Ele criou o homem, a raça humana, correto? E a raça humana, naquele momento, ainda era unicamente representado por um homem e uma mulher, macho e fêmea. Ok. Só que a palavra homem, que é a raça humana, é Adão. E aí você vai no capítulo 2, e no capítulo 2 diz, e Deus criou o homem do pó da terra. E ali a palavra é Adão. E aí você vê que durante todo o jardim do Éden, Eva não tinha nome. Porque quando Deus chamava o homem, viu os dois. Mas quando tem a queda, uma das primeiras coisas que Adão vai fazer, tu não é homem que nem eu não. Você é Eva. Eu sou Adão. Olha só que interessante. E ali a imagem de Deus morreu. Mas na cruz, Jesus, que também é a imagem de Deus, Colossenses capítulo 1, versículo 15, que a gente leu. A Bíblia fala que em Cristo não tem homem e mulher. São os dois a mesma. Aleluia. São os dois juntos novamente. Aquilo que se perdeu no Éden foi recuperado em Cristo Jesus. Não tem judeu nem grego, não tem esse negócio. É todo mundo igual, todo mundo junto em Cristo, todo mundo tem o mesmo valor, todo mundo tem a mesma importância. Jesus enxerga todos com o mesmo amor. Aleluia. Atos capítulo 3, versículo 15. Certo? Para você não sair dizendo por aí naquela igreja, disseram que mataram Deus. Veja. Vamos lá. Jesus em Gênesis capítulo 1, versículo 1 estava lá, correto? A gente concorda com isso. Amém? A gente viu em João capítulo 1. Ali ele estava encarnado. Jesus, encarnado, não, né? Era só o Espírito de Cristo, ok? Ok. E ali, vamos lá. Vou dizer de novo. A gente concorda que Jesus estava em Gênesis capítulo 1, versículo 1, amém? Nós vimos em João. Rapaz, realmente ninguém tem entendido, não. João 1 fala, né? No princípio era o verbo e ele estava lá. A pergunta é: Cristo ali na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele estava encarnado? Não. Mas ele era o autor da vida, não era? Claro, ele é o autor da criação e a criação inclui a vida. Gênesis não, Atos 3, 15 fala o seguinte: isso é o discurso de Pedro contra os judeus, depois do Pentecostes. Vocês mataram o autor da vida. Deus na cruz morreu. Gabriel, mas isso é impossível. É não, irmão. Deus deu um jeito. É impossível matar Deus? Tá bom, então eu vou virar homem também. E aí eu posso morrer. Mas sabe que a morte, ela não tem como superar a vida. A morte não tem como escravizar o autor da vida. Só durou 3 dias, irmão. E não foi nem 3 dias de 24 horas. Morreu no finalzinho da sexta-feira, passou o sábado inteiro morto, e no domingo,
Ao raiar do dia, irmãos. Um terremoto mexeu tudo, irmãos. Quando aquelas mulheres chegaram na tumba, a pedra estava sendo rolada por 2 anjos. Elas foram até dentro da tumba. Um dos anjos falaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? Aleluia! Glória a Deus! E elas não entenderam. Elas correram de volta para os apóstolos e disseram: sumiu o corpo do mestre. Correu quem? Pedro e João. Quando João se aproximou, estavam os dois ali, pareia. Quando João se aproximou, ele parou. Porque dali onde ele parou, ele conseguiu ver a tumba vazia. E a Bíblia fala no Evangelho de João, porque João não era besta, irmão. João, ele dizia: eu sou o amado do Senhor. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Aleluia. E ele é o único que registra esse negócio que eu vou dizer agora. Que ele parou, ele viu a tumba vazia e a Bíblia fala que ele creu. Pedro foi até lá. Ele viu os lençóis, ele viu um lençol separado, que era da cabeça. O santo do sudário não envolveu Jesus, porque ali é um lençol só. E a Bíblia fala que tinha 2. O do corpo e o da cabeça. Resolvida essa questão. Pela palavra, eu nem precisei esforçar, né? Aleluia, irmão. Ele viu, mas a Bíblia não fala que ele creu. Ele não viu e não creu. Não sei se você está lembrando de algum apóstolo depois, né? Eles voltaram. Só quem creu foi quem? João. Jesus, então, as mulheres, então, retornaram também, né, para a tumba com Pedro e João. Só que elas ficaram lá. E a Bíblia vai focar em Maria Madalena, em alguns evangelhos. E nos outros evangelhos vai falar que todas elas estavam juntas. Beleza, então todo mundo voltou ali. E aí elas ouviram uma voz de um homem. Maria Madalena, que era a líder, aparentemente ali, ela não reconheceu que era Jesus também. E ela fala: Senhor, aliás, Jesus, né, pergunta: Maria, por que você está chorando? Senhor, levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o colocaram. Eu não sei onde o puseram. Mas se foi tu, me diz onde você colocou. E aí Jesus olha e diz: Maria, sou eu. E a Bíblia fala que elas se lançaram nos pés de Cristo, e Cristo disse: ei, me solta. Eu fico pensando, para Jesus dizer: ei, me solta. Aleluia. E elas soltaram, e elas creram naquele momento. Então João creu sem ver. As mulheres creram depois que? Rapaz, por que a gente malha tanto pau em Tomé, rapaz? Veja. Elas creram. E aí Jesus diz: olha, volta lá e diz o que vocês viram. Elas voltam e elas dizem aos apóstolos. João já estava crente. Amém? Glória a Deus. Os outros apóstolos olharam para as mulheres e disseram: vocês são loucas. E aí Jesus aparece aos 2 discípulos de Emaús, no caminho, né, para Emaús. Eles não reconhecem, a gente já viu a história. Depois eles percebem, era Jesus. E eles correm para os apóstolos e contam para os apóstolos. E os apóstolos não acreditam. E Tomé não estava lá não, irmão. Tomé não estava lá não, só estava os 11. Mas João acreditava. João já sabia. Mas aí, irmãos, enquanto eles estavam ali discutindo com os 2 discípulos de Emaús e com as mulheres, Jesus aparece no meio de todo mundo. Vivo. E eu fico pensando, será que Pedro naquela hora pensou que era um fantasma de novo? Na verdade, a Bíblia fala que sim. A Bíblia fala que todos eles pensaram que estavam vendo um espírito. E aí, Jesus ainda volta a aparecer 2 vezes. Na última vez, eles acreditam. A Bíblia fala que ele aparece uma 2ª vez, só que os apóstolos ainda não acreditavam. É o que o texto bíblico fala. Tomé não estava lá ainda não. Mas chega a vez de Tomé. Aleluia. Aí Tomé chega lá, todo mundo já está feliz, todo mundo agora é crente. João foi o primeiro. Todo mundo agora é crente. E aí contam para Tomé: Tomé, Jesus, o mestre está vivo, Jesus ressuscitou. E aí Tomé: não, só se eu ver e botar o meu dedinho na ferida do pulso, ou da mão, né? Que no caso, provavelmente foi aqui, que foi perfurado, né? No cantinho da mão, ok? E também botar a mão do lado onde ele foi perfurado pelo
soldado romano. Se eu fizer isso, eu creio. Irmãos, veja o cenário. As mulheres viram a tumba vazia e não creram. Depois elas viram Jesus e creram. Os outros apóstolos, no caso 10, tirando João, porque João era rochedo. João acreditou, lembrou do que o mestre falou e acreditou. Aqueles 10 viram uma vez, pensou que era um fantasma. Viu a segunda vez, ainda não acreditavam. Viram a terceira vez, decidiram que agora era a hora de ser crente. Vem Tomé, irmão, Tomé só precisou ver uma vez, irmão. E ele acreditou. Aleluia. Ele acreditou. Ele olhou, ele não precisou nem fazer tudo aquilo que ele tinha desafiado. Ele acreditou. Aleluia. Mas o campeão mesmo foi João. Bem-aventurado Tomé. Aqueles que não viram, mas creram. Só João foi bem-aventurado, irmão. Dali, né? Só que, deixa eu te falar uma coisa. Você viu Jesus? Em carne e osso? Nós somos bem-aventurados. Porque nós não vimos ele ainda. Mas nós cremos nele, irmãos. Nós temos confiança que ele vai voltar. Ele não vai tardar, irmão. Não te preocupa. Ele está perto. A Bíblia fala que ele está às portas. Aleluia, glória a Deus. Agora, irmão, para o desfecho final. Glória a Deus. Irmãos, primeiro ponto que eu falei foi que a criação glorifica o nome do Senhor. Irmãos, se Cristo é o glorificado, então eu não preciso procurar minha própria glória. Eu não devo procurar minha própria glória. A glória é toda do Senhor. Todo o meu trabalho, toda a minha vida é para exaltar o nome de Deus. Agora, olha só que interessante, nós já lemos 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Mas ele nos deu o privilégio de refletirmos ela para o mundo. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia, glória a Deus. Em João capítulo 17, Jesus, antes de morrer, ele olha para o Pai, faz uma oração, ora pelos seus discípulos, e ele fala: a glória que tu me deste, eu dou a eles, para que eles sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. Aleluia. Irmãos, se Cristo é o único Deus, que foi o outro tópico que a gente leu, então para que eu estou preocupado? Porque se eu fosse Deus, eu precisaria fazer um monte de coisa. Não foi Deus que criou isso aqui? Irmãos, eu nem precisei. Já estava aí, eu só preciso desfrutar. Eu tenho um Deus Todo-Poderoso que cuida da minha vida. Eu tenho um Deus Todo-Poderoso que sabe qual é o meu problema. Ele sabe aquilo que a gente espera, que a gente sonha, que a gente ainda não está vivendo, mas a gente queria tanto. Deus sabe. E Ele não vai nos desamparar. Mas Gabriel, parece tão distante. Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, eu não consigo tocar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha só que interessante. No princípio, criou Deus o quê? Os céus e a terra. Irmão, presta atenção. Foi quando que Deus criou os céus e a terra? Para Deus criar no princípio os céus e a terra, Deus ele tinha que existir antes do princípio, correto? Princípio é uma medida de tempo, correto? Amém. Deus ele não está preso ao tempo, irmão. Deus ele não está preso, está demorando. Ah, irmão. Aleluia, Deus ele está cuidando de tudo. Deus ele não está preocupado, para que eu vou dar? Aleluia. Se eu tenho esse Deus ao meu lado, irmãos. Mas Gabriel, eu não tenho recurso. Deus ele criou a terra, irmão. Deus ele criou a matéria. Dinheiro não é problema para ele. Passagem aérea não é problema para ele. Portas abertas não é problema para ele, irmão. Ele é o dono da matéria. Ele cria, ele desfaz, ele muda, ele transforma, ele faz o que ele quiser. Aleluia. Eu só preciso descansar. Se ele é o único Deus, eu só preciso descansar. Agora para finalizar mesmo. Se Cristo, ele é o Deus eterno. Ele é o único Deus. E esse Deus morreu por mim. Que direito tenho eu, irmãos, de negar a minha vida a Ele? Se o Deus, que não tinha nada a ver com meus problemas, irmão, qual é a culpa que Deus tem das coisas que acontecem na minha vida? Sabe? Que culpa Deus tem que Adão e Eva pecaram? Que guerras aconteceram? Que massacres aconteceram? Não tem culpa de nada, mas mesmo assim, mesmo os homens sendo maus, porque nós somos maus, irmãos, se agimos pela carne. Porque a carne do homem, infelizmente, ainda é vendida ao pecado.
E se crente erra, que nasceu de novo, tem o Espírito Santo dentro dele, imagine quem não tem. Também vai errar, também vai fazer o mal. Mas mesmo sendo maus, Deus, a imagem de Deus, Jesus Cristo, Ele entregou a sua própria vida. Então, irmãos, cabe a mim entregar a minha a Ele. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu vou encerrar por aqui. Eu gostaria que vocês se levantassem, gostaria de chamar o louvor. Aleluia.